Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Falar neste vídeo sobre essa vitória e classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil, né? Mais uma final do Mengão, segunda final aí do Mengão em pouco tempo, né? Chegando também à final da Copa Libertadores de América. E tá ainda brigando também no Campeonato Brasileiro, embora seja muito complicado, né? Mas, de certa forma, a gente pode ponderar sim. Pode pontuar sim que o Flamengo briga em três frentes, apesar de que o Bertão tá muito bem no Campeonato Brasileiro, mas ainda briga. O Campeonato Brasileiro não está decidido. O fato é que o Flamengo hoje chegou a mais ao final, e hoje, neste momento, o Flamengo é a equipe que melhor joga bola no futebol brasileiro, talvez a melhor equipe também na América do Sul. Ao menos neste momento a gente pode pontuar isso. Talvez não, certamente é a melhor equipe hoje jogando bola no futebol da América do Sul, né? E foi realmente muito justo. A gente pode olhar para essa partida e considerar que o Flamengo não fez um grande jogo assim, porque não fez 2-0, 3-0, não ganhou de goleada, não, enfim. Em alguns momentos ali teve menos posse de bola que o São Paulo, termina, na verdade, com a posse de bola menor que o São Paulo. Nada disso, na verdade, aconteceu. O Flamengo fez um jogo tático muito importante, jogou com sabedoria, jogou se esforçando naquilo que dava para se esforçar, jogou sabendo da vantagem que tinha pela frente, jogou se poupando em alguns momentos também, e, lamentavelmente, para o São Paulo, importa muito reconhecer isso, São Paulo teve muito campo, teve muita bola, também porque o Flamengo levou o jogo na boa, gente. Este é o fato. O Flamengo não precisou se esforçar tanto assim hoje para levar essa vitória, né? No primeiro tempo, o São Paulo já entrou com muita vontade, teve ali nos primeiros minutos ali uma demonstração de que foi para o Maracanã para fazer um jogo parecido com o que fizeram no Morumbi, e o jogo inteiro foi um pouco isso, né? Uma tentativa, né, de construir o placar, uma tentativa de se mostrar muito protagonista dentro de campo, dono da situação, dono do jogo, né? Só que o controle do jogo que o São Paulo teve no Morumbi não foi a mesma coisa deste jogo no Maracanã. A gente pode falar que o São Paulo pode ter controlou, porque teve mais posse de bola, que dominou ali grande parte do primeiro tempo, mas a meu ver não foi isso que aconteceu. A gente teve ali um Flamengo realmente de boa, jogando também com resultado, sabendo perfeitamente que valia a pena desgastar o adversário, que num certo momento acharia um espaço para fazer um gol. O Flamengo, nesse sentido, jogou, digamos assim, muito mais pragmático do que aconteceu no Morumbi, porque no Morumbi, de certa forma, o São Paulo conseguiu sim dominar o Flamengo se conseguiu aquela grande vitória a partir dos seus talentos individuais, vamos combinar, porque se a gente olhar para os números daquela partida, foram 26 finalizações para o São Paulo. O São Paulo conseguiu 26 finalizações em cima do Flamengo, foram 17 escanteios para o São Paulo contra 2 do Flamengo. Então, a diferença foi brutal, foi absurda naquela situação ali. Mas prevaleceu a categoria do Flamengo, né, que quando não vai tão bem assim, tem um time fantástico, esse time vai fazer diferença, né? Hoje, eu não diria, né, que o São Paulo teve domínio sobre o Flamengo por ter tido uma posse de bola maior, por ter tido mais finalizações. Eu não vejo dessa maneira no jogo de hoje, né? Falando dos números, né? A partida teve ali, na verdade, o domínio, como eu disse, mental do Flamengo em grande parte da partida, né? Os números mostram o Flamengo com apenas 8 finalizações na partida contra 16 do São Paulo. 3 finalizações certas do Flamengo contra 6 do São Paulo. Contudo, a gente não viu nenhum goleiro tendo tanta dificuldade assim, né? E, claro, se a gente pensar em um goleiro, o Jandrei teve mais dificuldade, na verdade, né? O Flamengo colocou 3 finalizações no gol das 8 que teve, e a gente percebe, a gente sai do jogo lembrando que o Jandrei chegou a fazer ali algumas defesas legais, e a gente não lembra de defesas do Santos assim, tão importantes para a equipe. Por quê? Porque para a equipe do Flamengo, porque a equipe do São Paulo não feriu tanto assim. Então, é um domínio que não fere, né? O domínio arame liso, né? Então, esse domínio arame liso, ele não configura, na verdade, um domínio de um adversário sobre o outro. Muito longe disso. Quem estava dominando o jogo foi o Flamengo, era o Flamengo, né? Durante a partida inteira, sabendo jogar com resultado, sabendo muito bem fazer em campo, e fez um jogo tático muito bom. Muito, com alguns jogadores aí se destacando demais, né? A gente teve os esforços do São Paulo, a gente viu como os jogadores estavam correndo, estavam se esforçando, estavam tentando, correndo para marcar, para tentar construir, para chegar na área e tal, mas esbarrou, evidentemente, nas suas limitações, né? Contra o adversário mais frágil, o São Paulo poderia perfeitamente conseguir um resultado melhor. Na final da Sul-Americana contra o Del Valle, o São Paulo pode ter um resultado bom se ter esse comportamento que teve nessas duas partidas contra o Flamengo. Mas diante do adversário contra o Flamengo, a gente precisa olhar para a realidade e apontar que vivem mundos diferentes, né? Não tem a menor comparação, né? Porque o Flamengo, quando precisou, teve lá os seus talentos para resolver. O São Paulo se esforçou e não chegou a lugar nenhum. Né? Acho que o símbolo disso mais complicado, mais interessante, é na partida do Morumbi. Mas nessa partida também a gente teve isso daí, né? Então foram 8 finalizações do Flamengo contra 16 do São Paulo, né?
3 finalizações certas do Flamengo contra 6 do São Paulo. Só que a gente lembra do Jandrei fazendo defesas importantes, a gente não lembra do goleiro Santos fazendo essas defesas também, né? O jogo terminou com 55% de posse de bola para a equipe do São Paulo contra 45% para o Flamengo. Então, essa equipe do Dorival também está, na verdade, fazendo algumas partidas com menos posse de bola. Quando a gente olha para o jogo, a gente percebe que o Rodinei fez uma partida muito boa, mas muito boa mesmo, defendendo, atacando, né? A primeira linha toda se comportou bem. Destaco aí o Rodinei e o Felipe Luiz, os dois atrás muito bem. Taticamente, o Felipe Luiz brilhante nessa partida, como tem acontecido também em outras. Né? Naquela segunda linha do Flamengo ali do meio de campo, com Everton Ribeiro, Thiago Maia e João Gomes, né? Eu acho que teve um comportamento normal, nada de mais, nada de menos. Acho que o João Gomes foi aí no primeiro tempo melhor do que os outros dois, né? E no primeiro tempo, no segundo tempo e no jogo inteiro, o Flamengo apresentou um mestre de campo, que é o Arrascaeta. Jogou um absurdo, né? Uma absurdo, uma barbaridade que tá jogando o Arrascaeta. Um negócio, assim, incontrolável, assim, sabe? Um negócio incrível o que joga hoje o Arrascaeta. Mas ele contou também com outro jogador que foi muito bem, que é o Pedro. Fez uma grande partida, participando de todos os processos. Agora, esse São Paulo que joga dessa maneira, né, gente? Se esforçando, tentando chegar no adversário, tentando fazer gols, tentando buscar placares impossíveis e tal. Esse São Paulo também deixa espaços, né? Esse São Paulo também se desconecta um pouco com as ações defensivas necessárias. E a gente percebeu isso no gol. O gol teve uma construção do Flamengo lá desde a primeira linha com o Davi Luiz, né, passando por alguns jogadores, inclusive pelo Pedro, né, que se apresenta sempre ali. Parece que ele sempre tem que dar uma carimbada ali quando a bola chega naquele setor, né? E a bola chega ali para o Arrasca dar aquele toque de gênio e fazer o gol. Mas no lance a gente percebe como o São Paulo morde pouco em algumas situações complicadas, sobretudo quando recebe um contragolpe, né? Quando recebe um contragolpe, ou quando, por exemplo, tem uma construção muito elaborada do adversário, sobretudo por dentro, né, pelo centro do campo. Ninguém mordeu, ninguém atacou, ninguém tentou fazer falta, né, e quando a bola chega ali perto da pequena área, né, a gente percebe também o vacilo do Jandrei. Ele não sabe se ele sai para pegar essa bola, ele não sabe se ele fica, então ele foi para aquela região do campo que não tem, a gente chama de mata-burro, né? Ele foi para um lugar que facilitou muito o trabalho do Arrascaeta, né? Ele demora para sair, na dúvida se sair ou não sair, quando sai, fica no lugar errado, o Arrascaeta acaba guardando. Também, é claro, não foi uma falha do goleiro Jandrei, né? Mas o goleiro Jandrei, ele se mostra um goleiro, infelizmente, não é um goleiro do São Paulo mesmo, né? Não é um goleiro para fazer o impossível, por exemplo, né? Então, o Flamengo levou na boa, conseguiu essa vitória, chegou à final da Sul-Americana com muitos méritos, da Libertadores com muitos méritos, assim como chega hoje também a final da Copa do Brasil, também com muitos méritos, né? Quanto ao São Paulo, valeu pelo esforço, valeu pela tentar resgatar a grandeza, tentar não se acomodar diante do Flamengo, mas esbarrou suas limitações. Contudo, com essas mesmas limitações, o Tricolor tem chances, sim, por que não, de conseguir um título da Sul-Americana. E acho que tem que depositar todas as esperanças nesse título, porque ele certamente vai ser um título espetacular. E se ele acontecer realmente para o Tricolor, por que não? O Tricolor vai voltar a uma final contra este Flamengo no começo de 2023, que vai ser a final, a Recopa Sul-Americana. Então, por que não? Então, agora a luta é pela Recopa Sul-Americana. O São Paulo tem condição de conquistar esse título, assim como o Flamengo tem condições plenas de ser campeão, tanto da Copa do Brasil, seja contra o Flamengo, seja contra o Fluminense ou contra o Corinthians, e também da Copa Libertadores de América contra o Atlético Paranaense. É isso.